Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá, galera do Balacobaco. Hoje o nosso papo é sobre educação. Educação como agente transformador. Mas espera um pouquinho. Tô vendo, você ainda não se inscreveu. Se inscreve em nosso canal do YouTube Balacobaco com Walter Pinaia, ONG Ocan Receitas do Coração e Geogeco Escola de Alquimia. E toque o sininho para receber as notificações. Siga-nos também pelas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook. Também gostaria de lembrar, ainda estamos em pandemia. Por isso, continue usando máscara, álcool em gel e lave sempre as mãos. E faça o distanciamento social, evite aglomeração. Não acredite em fake news, não acredita no negativismo. Covid-19 mata. Hoje nosso convidado é o professor Marcos Poletti, da Univale, Universidade Vale do Itajaí. O professor Marcos Poletti, ele é oceanólogo, geógrafo e especialista em meio ambiente. Uma longa carreira de sucesso. Ele nos fala como que a educação pode ser um agente transformador para as pessoas. E aí eu espero que te incentive a você escolher a sua carreira, você que está pensando agora no vestibular, no Enem, né? Que carreira seguir, o que fazer. Esse bate-papo eu tenho certeza que será muito ilustrativo. Rodou. Bem, em primeiro lugar, eu acho que tem uma questão fundamental, acima de tudo, que é a educação, né? Eu creio assim que a educação é libertadora, né? É a única forma de você tentar conquistar algo na vida é por meio da educação, né? Principalmente aqueles que vêm de famílias humildes, né? E pobres, como foi o meu caso. Eu entendo que esse era o único caminho que eu poderia ter para poder conquistar algo e ser alguém no sentido de ser útil, né, para alguém, né? Esse ser alguém é exatamente no sentido de você ser útil ao próximo, né? Porque uma das questões mais interessantes da educação é o seu efeito multiplicador, né? É o processo educativo, em que a partir do conhecimento que você adquire, esse conhecimento ele é repassado, né, para as inúmeras gerações que vão, né, partindo ao longo, né, da sua existência, né? Eu como professor já há 26 anos, né, já passaram por mim pelo menos mais de 50, 60 turmas diferentes de alunos, né? Então são centenas e centenas de estudantes que passaram por mim, talvez alguns milhares, né, no sentido de todo o processo que eu já desenvolvi, de orientações, né, já tenho mais de 300 orientandos entre doutores, mestres, né. Então, o que eu penso que esse caminho da educação, ele é fundamental, né, só que logicamente é um caminho difícil, porque na realidade a educação ela exige disciplina, né? Ela exige rigor, né? Porque na realidade e dedicação, né? Porque sem dedicação e paciência, né? Porque a educação ela se dá por meio de um processo atrás do outro, você vai acumulando, né? Exatamente não só conhecimento, mas experiências, vivências ao longo de toda a sua vida. Eu quero então aproveitar essa sua vivência, né, numa carreira de mais de 30 anos, né? Qual momento nessa longa carreira sua, né, que você foi mais feliz? E qual momento menos feliz? E se algum momento todo esse período você teve dúvidas da carreira que você seguiu, da pessoa que você é hoje, do cidadão do mundo? Praticamente todos os momentos são momentos felizes, né?
E todos os momentos são momentos de dúvidas, né? Porque na realidade, a partir do momento em que você é feliz, o que é a felicidade? A felicidade é um pulso, né? Que, né, é um pulso que depende de um determinado momento. Não existe felicidade completa, né? A felicidade ela vai acontecendo ao longo do tempo. As dúvidas também, né? Você tem uma dúvida hoje, outra amanhã, você passa muito tempo sem dúvidas, né? Mas a vivência eu acho que é uma questão muito interessante dentro da minha carreira, porque minha carreira profissional ela foi feita principalmente por meio do entendimento da realidade do mundo, né? Ela não se baseou apenas, né, no conhecimento né, dos livros. Né? Grande parte da minha construção, que eu quis exatamente que ela fosse dessa forma, ela foi feita a partir do entendimento da realidade do mundo, né? Por meio de vivências, de viagens, de contatos, né? Onde a partir dos livros e dessa vivência eu então tive a oportunidade de ter insights, formas diferentes de pensar, né? Para que eu pudesse exatamente contribuir de alguma forma para orientar um determinado aluno que vinha com uma ideia e que eu pudesse, né, a partir daí fazer com que aquele ser, né, ele pudesse se destacar, ser alguém útil dentro da sociedade. Então, eu diria que esse é um processo educativo, né? Um processo que ele absolutamente não termina. E é um processo que mais você estuda, aprende, mais você acha que não sabe nada, porque né, a quantidade de variáveis e a complexidade do mundo, né, em que nós vivemos, cada vez ela é maior, né, pelo acúmulo de informações que nós temos hoje, contato, né? Informações das mais diversas e de todas as áreas do pensamento. Então acho que isso também é uma das questões mais interessantes. Você tentar entender né, esse universo todo que cerca a gente e nós tentarmos exatamente estabelecer algumas estratégias dentro das linhas de trabalho que você escolheu para desenvolver, que no meu caso é a gestão ambiental, a gestão costeira, trabalho com cidades costeiras, né? Então eu fiz minha graduação em geografia, né? Em oceanografia, porque minha ideia era entender o território, era entender esse território costeiro. Né? E quando eu terminei isso, eu falei assim, não, isso não é suficiente, eu preciso aprofundar. Né? E daí eu fui fazer o quê? Fui fazer o meu mestrado. Eu vi no mestrado uma forma de aprofundar esse estudo. E aí então eu fui entender melhor, né, o que eu queria saber, que era exatamente entender como a paisagem funcionava, né, a paisagem costeira, com vários elementos. Daí vieram os mapas temáticos da minha vida, né, os mapas, né, ou seja, hoje, né, dificilmente você vai ser um bom planejador se você não tiver uma noção do espaço, né, do território. Então a minha noção era exatamente essa, entender o território sob todos os seus aspectos, de uma forma tridimensional, né, completa. E não obstante, eu pensei assim, não, mas isso não é suficiente para mim. Há sempre aquela vontade de mais. Então, assim, isso buscar o conhecimento. Isso não é suficiente, então eu preciso entender como as pessoas que vivem nesse território se organizam. E mais do que isso, como os movimentos políticos que são responsáveis por, né, estruturar o território, por que tal lugar tem um porto, por que aquele porto foi escolhido para ficar ali, né, sendo que ali não era um lugar que deveria ter um porto, né, por que aqueles loteamentos estão no lugar que a praia deveria estar preservada. Então eu comecei a entender isso e vi que isso passava por um outro. Eu precisava de um conhecimento maior, que era um conhecimento mais institucional, entender as instituições. Isso o doutorado me deu, né? Porque daí eu tive 4 anos aí para tentar aprofundar e tentar entender essas relações, que eram os conflitos, né, que ocorriam entre os
os diferentes atores, os interesses, as instituições. Uhum. E quando eu terminei isso, eu comecei a pensar, puxa vida, mas existem políticas públicas que são as responsáveis, né, Uhum. pela organização de tudo isso, por organizar essas pessoas, né, e eu pensei que eu deveria fazer o quê? Um pós-doutorado. Uhum. E daí eu fui estudar exatamente como é que, né, ocorria a implementação dessas políticas públicas e por que essas políticas públicas não eram implementadas. Uhum. E daí foi surgindo oportunidades, né, de ir para outros países, para que eu fizesse cursos de especialização para ver como é que cada lugar, né, Uhum. avaliava, Uhum. né, essas relações. Uhum. E a partir daí, então, a gente vai percebendo que, né, você vai estudando, né, e eu, né, estou partindo para mais um momento aí de tentar entender agora, né, Uhum. outras questões que me interessam, que é a questão, por exemplo, do número máximo de pessoas que poderia ter dentro de um determinado lugar, Certo. né? Uhum. Ou seja, se você tem dentro de uma cidade, qual o limite de crescimento desse lugar, por que esse limite de crescimento tem que ser respeitado, né? Quais os caminhos, então, de tecnologia que são responsáveis para que você possa aumentar o número de pessoas num determinado lugar, mas dar qualidade ambiental para elas. E outra, né? Vamos pensar a questão da pobreza, como a gente estava falando, né? Ou da miséria, como você incluir os excluídos, né, dentro do território. Então essas questões é o que me move, né? E acho que o que move isso é o que move a ciência é o conhecimento. E aí agora, professor Marcos Poletti teria uma oportunidade de voltar ao passado e fazer a escolha novamente. Faria igual? Mudaria alguma coisa? Talvez hoje dentro do que eu estou fazendo, né? Talvez as necessidades, talvez eu teria pensado algumas coisas de uma forma um pouco diferente, mas o que eu vejo que hoje eu tento suprir a falta de alguns conhecimentos que eu vejo que eu necessito, né, por meio exatamente do que? De trabalhos integrados com os meus colegas, né, que são de áreas como arquitetura, por exemplo, né, que eu sinto essa grande falta de entendimento da questão, muitas vezes, da mobilidade urbana, então, né, ou de outras questões, né, dentro do território, onde você vai então buscando, né, aqueles parceiros, aqueles professores que também, né, por outro lado, têm o mesmo, pensam da mesma forma que eu, né, e a gente vai então se integrando, formando o quê? Um núcleo maior, né, onde você vai colocando todas essas formas diferentes de pensar, né, sobre a mesma percepção, né? Porque, inclusive, hoje, né, tanto na gestão como na ciência, né, o caráter é multidisciplinar, né? Antes você tinha aquela falsa impressão, na sua ciência, no seu saber, era suficiente. E não, né? O planeta ele é todo envolvido num conjunto, né? E uma pessoa não pode, hoje, normalmente ela não deveria pensar só, né, seja qual for a área dela de especialidade, em entendimento dos outros, né? Quer dizer, então assim, se realmente não tiver essa conjunção, né, o resultado é muito... Por isso que a gente tem também noção, né, das limitações nossas, né, como seres humanos, né, porque na realidade, como eu falei, a quantidade de conhecimento, né, que está disperso, né, por aí é tanto, e ao mesmo tempo, né, também é interessante ver dentro de colegas que pensam diferente do que a gente. Eu acho que isso é uma das coisas que nos move também, né, é quando você vê visões diferentes, né, porque essas visões diferentes que nos fazem exatamente pensar, refletir e encontrar outros caminhos, né?
Então eu sempre tenho isso dentro de mim, de que quando eu vejo também um pensamento diferente, isso também me move, né? No sentido de saber que são diferentes formas de pensar e que essas diferentes formas de pensar também me levam a entender, né, como o que eu penso, né, muitas vezes pode ser refletido, né, de uma forma em que possamos todos juntos construir algo maior. Porque as diferentes formas de pensar, né, ao final, elas têm que se unir, né, para a construção de um mundo melhor. E o EAD? Né? O que é para você o EAD e o que você acha desse estouro, né, dessa multiplicação de cursos de EAD que tem no Brasil hoje? Eu, por exemplo, dou aula já de EAD, né, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, na UERJ. Tem sido uma experiência interessante. No início eu tinha minhas dúvidas, né? Mas depois de 2 anos, esse é o meu 3º ano que eu vou desenvolver as disciplinas de EAD, eu vejo assim que é uma opção que se tem, muitas vezes, de você pegar uma pessoa que às vezes não pode estar em todos os lugares, né, mas que você pode passar aquela mensagem, né, por meio da tecnologia que nós temos hoje, e ela funciona, ao meu ver, assim, muito bem, principalmente da forma como nós estamos trabalhando lá no Rio de Janeiro, né, onde uma parte é presencial das aulas e outra parte é AD. Então, acho que o que é importante na questão do EAD é a forma como o EAD é dado. Eu não sou muitas vezes favorável ao EAD, onde você tem um grande pacote de apostilas, né? Muitas vezes sem aquela especificidade ou sem uma personalidade. Então, hoje a EAD que eu trabalho são todas aulas que eu desenvolvi, né? E não uma grande empresa que desenvolveu para que eu desse aula. Né? Eu acredito, né, a EAD construída, né, de uma forma personalista, né, e não de uma forma massificada. Eu acho que mais do que nunca, né, esse contato do professor com o aluno mesmo, que à distância, ele tem que ter uma personalidade, ele tem que ter a forma daquele professor, né? E não, por exemplo, muitas vezes, você ter algo que faça com que o professor ele seja no segundo plano no processo educativo. Certo. Enem ou vestibular? Então, acho que são formas diferenciadas, né? Mas eu creio que mais do que nunca todos devem ter acesso à universidade. A todo momento nos perguntamos, será que eu fiz a melhor opção para a minha carreira? Será que eu estou no caminho certo? Como será lá na frente? Como será o futuro? Essa conversa com o professor Marcos Poletti, eu tenho certeza que ajudou para fixar ideias, né? Saber que as oportunidades estão aí e basta nós sabermos como identificá-las. E que estudar realmente é um caminho transformador e não estudar é uma opção que não é boa. Não importa qual a carreira você vai seguir. Mais do que a recompensa monetária é sua satisfação pessoal. E lembre-se, toda carreira e toda profissão é importante e deve ser valorizada. Esta entrevista ela foi feita antes da pandemia. E convido você que não se inscreveu ainda a se inscrever em nosso canal do YouTube Balacobaco com Walter Pinaia e também no Geogeco Escola de Alquimia e OnGeocan Receitas do Coração. Toque o sininho para receber as notificações. Siga-nos pelas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. E compartilhe com todo mundo,
com os amigos, amigos dos amigos, familiares, vizinhos, todo mundo. E até o próximo Balacobaco com Walter Pinaia. Namastê, axé.